Graça e paz, queridos irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma terça abençoada para tratarmos sobre algo muito especial que Deus sonhou para cada um de nós, sobre família. Estamos nessa, mais um momento, mais um estudo, né, meu amor? Sim. Dessa série que estamos então fazendo, Famílias para Sempre. Graça e paz, tudo bem, igreja do Avivamento, Graça e paz, vocês que nos acompanham nesta noite, Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, onde quer que você esteja, que o Senhor possa estar entrando aí e fazendo morada, em nome de Jesus. Amém. Você pode orar, amor, para nós Claro, iniciarmos? vamos estar orando. Jesus. Eu convido você para se reunir aí juntamente com a sua família, fechar os seus olhos neste momento. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui para aprender mais dele, amém? Amém. Senhor meu Deus, nós te damos graça pela tua presença sobre as nossas vidas. Senhor, vai adentrando agora sobre esse lar, nessa família, Senhor, abençoando, tocando, curando, restaurando, Senhor. Que nesta noite o Senhor venha derramar do teu poder, da tua graça sobre cada filho, sobre cada filha. É o desejo do nosso coração, nós oramos abençoando a cada família, a cada lar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Queridos, eu quero desde já te convidar a chamar toda a sua família a se assentar na sua sala, em frente do seu computador, onde você aí puder estar assistindo, que você reúna sua família, chame seus filhos, porque hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. Hoje o tema desse nosso terceiro estudo dessa série Família para Sempre é Criando Filhos sem criar hipertensão. Vou repetir, criando filhos sem criar hipertensão. Olha que chamativo, né? Esse tema para o estudo dessa noite. Eu quero realmente pedir também para que você compartilhe, né, com outras famílias esta live, para que outras famílias também possam estar sendo abençoadas. Pois o propósito desse estudo, de todas as terças nós estarmos aqui é para que realmente possamos receber do Senhor uma palavra de direção, uma palavra que venha alinhar a nossa vida, a nossa família, Amém. para vivermos realmente tudo aquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Amém? Amém. O texto de Mateus capítulo 5, versículo 48 nos diz: portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Mateus 5, 48, né? Ser pai não é uma tarefa fácil, é uma tarefa, né, que exige muito de nós, mas é uma tarefa também muito gratificante. É uma tarefa onde então nós recebemos do Senhor essa dádiva de poder cuidar de alguém, de realmente exercer sobre essa pessoa um cuidado especial. E Deus então ele conta com a sua vida, com a nossa vida, né, para sermos bons mordomos, sermos pessoas então que recebem esse presente de Deus, que são os nossos filhos, são os filhos, e possam então estar ensinando, estar cuidando deles de uma maneira especial. E esse texto de Mateus 5,48 nos diz e nos dá uma direção, nos traz então um princípio de como nós temos que então agir, porque se nós temos um modelo, o nosso modelo é Deus, o nosso modelo então é a palavra de Deus, é Jesus, né? O nosso modelo aqui está dizendo, Mateus 5,48, portanto sejam perfeitos em amor, assim como o Pai de vocês, né, também é perfeito e Ele está no céu. Então, se nós, né, amor, como pais, e vocês que estão aí, pais nos ouvindo e nos assistindo nessa noite, querem então ser bons pais, aqui está o exemplo que temos que seguir. O exemplo do nosso Deus, do nosso bom Pai, nosso Pai Celestial. Ele é um Deus amoroso, é um Deus perfeito. E aqui nós estamos sendo levados, que a maneira de sermos bons pais, precisamos ser perfeitos em amor, assim como Deus é. Dr. James Dobson, ele escreveu um livro cujo título é Ser Pai Não É Coisa para Covardes. Nossa, forte. Olha que forte o título desse livro. Ser pai não é coisa para covardes. Não é nada fácil ser pai. É uma tarefa exigente e difícil. E justamente no momento em que você começa a ficar experiente com a tarefa, seus filhos estão prontos para sair de casa, né? Quando nós estamos
ficando experientes como pais, os nossos filhos então nos diz até logo, Tchau, né? tchau. Vai então para os seus lares também constituir uma família. Isso é algo que para um pai muitas vezes dá aquele aperto no coração, mas isso é algo especial. Isso significa que os nossos filhos estão seguindo, né, a sua vida, estão seguindo a rota que a vida traz então para cada um de nós. E eu tenho comigo e quero deixar também essa palavra para você nessa noite, que nós só sabemos ser pais e bons pais quando nós assim o tornamos, né? E eu quero deixar aqui um conselho para você, filho. Muitas vezes nós temos dificuldade enquanto filhos entendermos os nossos pais, né? Mas eu que já sou filho e sou pai hoje, quando eu passei a ser pai, eu entendi muitas das palavras que meu pai então me dizia e me orientava lá, que talvez naquele momento eu não entendia direito, né? Ficava às vezes meio emburrado com algumas situações que meu pai então trazia sobre a minha vida, de conselhos e palavras, mas quando então eu passei a ser pai, eu entendi totalmente como que era aquela situação. Então que nessa noite, nesse nosso estudo, você filho e você pai, possa então estar com o coração aberto para receber tudo aquilo que Deus então tem para a nossa vida. Você não aprende como ser um bom pai até que os seus filhos tenham crescido. É um processo. Ser pai é um processo que vai desde então do nascimento do seu filho, do primeiro, do segundo, não sei quantos filhos vocês têm, né? Nós temos 2 filhas lindas que Deus então nos presenteou e tem sido bênção na nossa vida. E nós aprendemos um pouco com a primeira e estamos aprendendo com a segunda e assim vamos. Então você só vai aprender a ser um bom pai quando os seus filhos então estiverem crescendo, estiverem então caminhando no processo da vida. Há muitas vozes, queridos, que nos dias de hoje tentam nos confundir, tentam trazer várias opiniões acerca de como sermos bons pais, de como então cuidarmos bem dos nossos filhos. E eu acredito e vejo que nós, nesse tempo de hoje, nós estamos vivendo realmente uma grande, como eu posso dizer, um grande desafio de ser pais, de sermos pais então que realmente ajudam os seus filhos a viverem, a se tornarem então bons homens, boas mulheres então com suas profissões, com os seus afazeres nessa terra. Mas há uma disputa, vamos dizer que muito desigual, né? A mídia social, tantas coisas hoje que envolve e que tira então a atenção que há muito tempo atrás a família tinha, né? Que a família tradicional, quantas vezes num horário mais ou menos desse, as famílias estavam todos reunidos, né, conversando. E hoje nós sabemos que há muitas coisas que tentam interferir. Perde-se uma qualidade, né? Perde-se muitas vezes a qualidade de vida e muitas coisas que estão inseridas no meio da família. Coisas que são boas, como internet, celular, né? Tantas outras tecnologias que estão inseridas e que são boas, porém precisamos, né, saber usá-las, precisamos então saber como utilizar. Hoje a internet, com tantos vídeos, com tantas coisas, né, que são anunciadas dentro dos nossos lares, então que você não ouça qualquer voz, que você não dê ouvidos a muitas coisas que são ditas e que tentam de uma maneira ou de outra deturpar realmente como a família deve ser criada, como então a família deve viver, mas que nós possamos se atentar para Deus, para o que a Bíblia diz, para que possamos ter uma família saudável, uma família feliz. E que possamos dessa maneira criar filhos sem criar uma hipertensão sobre nós. Um homem tinha 5 teorias sobre paternidade e nenhum filho. Depois ele tinha 5 filhos e nenhuma teoria. Onde você procura ajuda? Quando você, na sua dificuldade e no seu aprendizado para criar então os seus filhos, onde você procura ajuda? Quem que você tem então tido como espelho? Quando você precisa de algo, a quem você recorre? Isso é muito importante e isso muitas vezes pode definir como você tem então se tornado esse pai, como você vai se tornar um pai ou uma mãe, porque nós sabemos que precisamos buscar os conselhos certos e no lugar certo
para então nos ajudar, né? Sim, é isso mesmo, né? E sabemos que nesses tempos é muito difícil, né? Ser um pai, ser uma mãe ali que está a todo tempo cuidando do seu filho, está presente, e também o filho, né? Na correria do seu dia a dia, nas novas tecnologias digitais, nós sabemos o quão é difícil, né? Mas há um só pai que foi sempre perfeito na nossa história, como Amém. O pastor diz aqui, né? E o seu pai é o Pai Celestial, né? Ele é o Pai que tem cuidado das nossas vidas, né? Ele é o Pai que tem nos sustentado a cada dia. E quando nós falamos de Pai, nós aprendemos com o nosso Pai também que está no céu. Então, nós temos que espelhar neste Pai, para que sejamos um bom Pai aqui na terra também para os nossos filhos. Amém. Portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 48. Deus é o modelo perfeito de Pai para as nossas vidas. É um modelo perfeito. Nós temos que realmente espelhar no nosso Pai, no nosso Deus Todo-Poderoso. Eu acho que nós confundimos as coisas e a complicamos demasiadamente. Você pode ser um grande pai. O segredo é simples. Trate os seus filhos da maneira como Deus trata você. Como Deus tem tratado você. A mim Ele tem tratado, nossa, com um pai amoroso, um pai zeloso, tem me corrigido, tem me ajudado, porque o pai que ama, ele corrige, ele ajuda, todo momento. É assim que é um pai. Talvez o pai, naquele momento, vai vir com uma correção, vai vir com uma palavra para você. Talvez você vai pensar, nossa, aquela palavra ali não foi legal, mas Ele está fazendo para o seu bem. Assim como Deus tem feito tudo para o nosso bem, Ele sabe o momento certo de corrigir, a hora certa de corrigir e que vai ser o melhor para as nossas vidas, amém? O Pai Celestial é um Pai perfeito para conosco, amém. Aleluia, Ele é perfeito em todos os momentos. A maneira como Deus trata os seus filhos é a maneira como nós devemos tratar os nossos filhos. Olha que palavra. Da maneira que nós tratamos, né, que Deus trata como nós, como os filhos, nós temos que tratar os nossos filhos. Isso tem acontecido? É difícil, mas esse é o manual. Assim, esse é o caminho. Assim como Deus nos trata, Ele nos corrige, mas Ele nos ama a todo momento. Assim é o Pai também. O Pai corrige, mas Ele ama. Ele ama a todo momento as nossas vidas. E hoje vamos observar como Deus é, a maneira como Ele nos trata e a partir disso buscar algumas aplicações para a tarefa de ser pai. Você está preparado aí? Se você quiser anotar aí, vai anotando que vai ser muito bom para as nossas vidas esse momento. A tese central dessa mensagem é que os pais precisam conhecer os seus filhos. E aí, você tem conhecido seus filhos? Todo momento, aquele momento que ele então nasceu, foi bebezinho ali por um momento, depois engatinhou, depois começou a dar os primeiros passinhos, as papinhas. Você tem conhecido ele em todos os momentos? Um pai presente, um pai que está ajudando em todo momento? Como você tem feito esse papel seu? Como você tem realmente atuado como pai, como mãe neste momento? Essa é a chave que, se eu quero ser como meu pai que está no céu, eu preciso conhecer bem todos os meus filhos. Esta é a chave. Eu preciso conhecer os meus filhos. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembre-se de que somos o pó. Salmo 103, versículo 13 ao 14. Deus sabe do que somos feitos, Ele nos entende, Ele está consciente sobre nossa maneira de ser, Ele entende a nossa personalidade, Ele sabe do que somos feitos, porque Ele nos entende. Ele pode ser o nosso pai da maneira certa. Se eu vou ser um bom pai, o que significa isso? Conhecer bem os meus filhos. Então isso tem que acontecer, nós conhecer bem os nossos filhos, né? E você tem conhecido bem os seus filhos? Coloque aí nos seus comentários se você tem conhecido mesmo os seus filhos a cada momento, em todos os instantes você tem conhecido os seus filhos. Eu preciso entender os meus filhos. Está lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 3. Eu preciso entender os meus filhos. Nós temos que entender a todo momento os nossos filhos. Mesmo quando eles estão ali, então,
com dificuldade, com algum problema, nós temos que parar e saber entender a cada momento os nossos filhos. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Provérbios é o mesmo, Provérbios 24:3, né? Eu preciso entender os meus filhos. Então, com sabedoria, nós possamos entender os nossos filhos nos momentos certos, nos momentos de dificuldade. Saber entender, não só criticá-los, mas saber ouvir em todos os momentos o que eles precisam de nossa parte. Amém? Amém. Esse é o primeiro tópico, queridos. Precisamos então conhecer bem os nossos filhos. Isso é o que Deus faz a nosso respeito. Ele nos conhece bem. Foi Ele que nos criou, Ele que nos formou. E Ele então sabe cada passo então que nós temos, cada maneira então que nós reagimos às situações. E isso é importante. Outro versículo importante, Colossenses 3:21 diz: Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Os adolescentes amam esse verso nas escrituras, não é mesmo? Mas não só eles, que têm um verso então predileto. Quando os filhos, né, veem esses textos, eles ficam agitados. Talvez se o seu filho está acompanhando com você na sala, ele deu um glória a Deus aí. Olha, pai, não me irrite, né, para que eu não desanime. Mas olha só o que a Bíblia diz, não só a respeito dos filhos, mas alguns pontos que a Bíblia então nos orienta e nos faz então entender a nossa posição. Maridos, olha o que então diz a respeito para os maridos: mulheres sejam submissas. Para as mulheres, o que Deus então diz para os homens: maridos, amem suas mulheres. E para os pais, que dizem então aos filhos: honre o teu pai e a tua mãe. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que a palavra de Deus, ela tem uma direção, né? E ela tem um princípio para cada um de nós. E quando nós vivemos e cumprimos esses princípios, nós somos abençoados. O filho então respeita, honra o pai e a mãe, e ele é abençoado e abençoa seu pai. O marido então ama a esposa e abençoa a esposa e recebe também a bênção. A mulher então ela é submissa ao seu marido e ela então é abençoada e também o seu marido é abençoado. Então nós vemos que a Bíblia é tudo aquilo que precisamos. Amém. A reclamação número 1 que os filhos têm dos seus pais é: eles não me entendem. E nós, como eu disse, nós temos um grande desafio nesse mundo que, principalmente pela parte tecnológica tão mudada, nós precisamos ter a coerência e pedir a Deus realmente o discernimento para que possamos compreender, ajudar os nossos filhos a viver então nesse ambiente tecnológico, mas também não perder a essência da família, não perder então a essência que Cristo sonhou para cada um de nós. Porque, queridos, se nós vivemos essa tecnologia hoje, é permissão de Deus. Nós só conseguimos chegar até a tua casa por causa dessa tecnologia. Então nós sabemos e entendemos que é algo bom, é algo que Deus nos permite então avançar o seu evangelho, levar o seu evangelho de uma maneira mais rápida a mais pessoas. Mas precisamos então viver dentro daquilo que Deus então tem, atento para os cuidados então, para os detalhes que Deus então expressa para a nossa vida. Deus diz que isso é o princípio básico de motivação, a fundação. Ele diz que nós precisamos estudar os nossos filhos e saber o que faz com que eles sejam da maneira como são. Olha que interessante essa frase: cada criança tem uma inclinação singular, uma personalidade singular e um temperamento singular. Queridos, cada um tem algo específico, tem algo então que é dele. Nós não somos cópias, os seus filhos não serão sua cópia, como você não é cópia do seu pai e da sua mãe. Então nós precisamos entender, e esse princípio de entender e de ajudar os nossos filhos é muito importante. É o que vai motivá-los, é o que vai então inspirá-los para que eles possam então avançar. E entender é saber que talvez você escolheu uma profissão e foi feliz nessa profissão, mas talvez essa sua profissão não será a profissão do seu filho. E não tem nada demais nisso, não tem nenhum problema nisso. Mas você, como pai, como mãe, precisará então ajudá-lo a ele descobrir nesse tempo que nós vivemos qual é
a profissão que irá motivá-lo? Qual é então a situação que vai inspirar ele a ser um profissional na área que ele queira atuar? Então nós precisamos entender que cada criança é singular, tem uma personalidade singular e um temperamento singular. Por isso é muito importante frisarmos de quem você tem recebido conselhos. Quando você precisa de ajuda com os seus filhos, quem você tem procurado? Queridos, filhos são singulares, cada um tem um filho e cada filho é de uma maneira. Então nós não podemos comparar, não podemos pegar então, uma experiência vivida com um filho numa casa e querer colocá-la dentro da nossa casa. Não pode nem comparar, né? Tem muitas pessoas que comparam seus filhos. Não faça isso de maneira alguma. Cada filho, cada família tem um filho, né? Sim. E cada família tem um filho diferente. Então, não compare. É muito chato você comparar seu filho com outra criança. Você precisa buscar entendê-lo para que você possa então de uma maneira com sabedoria ajudá-lo a motivá-lo então a chegar onde Deus sonha que você chegue então como pai, como mãe e eles como filhos. Vocês que são pais de mais de um filho sabem que eles são diferentes, como noite e dia, ainda que esteja na mesma família. Você não pode motivá-los da mesma maneira. Eles não têm os mesmos pontos fortes e os mesmos pontos fracos, talentos, habilidades e interesses. Nós não deveríamos tentar colocá-los dentro da mesma forma. Cada pessoa é diferente. Você é um em mais de 6 bilhões de pessoas. Somos todos singulares. Nós precisamos entender isso. Então que você nessa noite entenda que o seu filho é alguém único. Que o filho da minha vizinha, que o filho do meu vizinho, eu queria tanto que meu filho fosse como ele. Jeito fala, não pode. Nós precisamos entender e talvez sim ouvir conselhos, mas precisamos pedir a Deus sabedoria para ouvir os conselhos, ouvir as palavras então que recebemos e saber a melhor maneira de trazê-las numa atuação, numa aplicação dentro do nosso lar, seja com os filhos, seja no casamento, seja então na nossa vida particular. Olha o que diz Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6 na Bíblia Linguagem de hoje. Eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Amém? Este é um verso que nós vamos desmistificar. Isso, é isso aí. Nós vamos então desvendá-lo de uma outra maneira hoje. Como eu não consegui falar, eu não pulei para outro, tá vendo? Tem que se adequar. Este verso ele não é uma promessa, ele é um provérbio. A maioria das pessoas não entende o que este verso quer dizer. Muitas vezes você cresceu ouvindo isso que eu vou ler agora. E não se assuste, mas é Deus falando com você. E Deus então querendo nos ensinar. Amém. E levar então para um nível diferente. Quando seu filho ainda for pequeno, leve-o para a escola dominical. Ensina ele a Bíblia. Leve-o a memorizar as Escrituras. Tenha certeza de que ele venha conhecer ao Senhor e seja batizado. Talvez o mande para uma escola cristã. Você põe todas as coisas dentro dele. E então, quando ele crescer um pouquinho e for um adolescente, ele talvez vai se rebelar, ir à direção errada e fazer coisas erradas. Mas em algum ponto da sua vida, da vida dele, talvez no fim de sua vida, talvez no leito de morte, ele vai lembrar do que lhe foi ensinado na escola dominical. E no seu leito de morte, como o seu último suspiro, ele vai se arrepender. Muitas vezes nós entendemos e acabamos crendo que este versículo significa isso. Que nós temos que então ensinar os nossos filhos todo o caminho do Senhor, trazê-los muitas vezes amarrado, trazer então forçado para a casa do Senhor, empurrar a Bíblia goela abaixo, e isso então vai ser suficiente. Mas preste atenção no que a pastora vai continuar então trazendo sobre a nossa vida, que você vai ver que este versículo é muito além do que simplesmente isso. Temos duas coisas acerca dessa interpretação que o pastor acabou de ler. Ela não oferece nenhum conforto aos pais. Seu filho desperdiça a vida e no seu leito de morte ele volta ao lar. Não há conforto nisso. B. Em segundo lugar, ela não é verdade. Eu conheço muitos pais cujos filhos cresceram no lar cristão e estão afastados do Senhor. Hoje,
afastados hoje, e morrem sem voltar para o Senhor. Portanto, essa interpretação não é verdadeira. O que este verso significa? Como eu disse, não é uma promessa, é um provérbio. A palavra-chave para entendê-lo é o caminho. A palavra caminho significa estilo, temperamento, personalidade. Cada criança é naturalmente planejada para ir em uma determinada direção. Muito forte, né? Então, cada criança, ela é determinada para ir numa direção. Tem umas que vai para uma direção, mesmo que os pais não estão na igreja, essas crianças, elas costumam ir. E vice-versa, né? Tem pais que vão na igreja, talvez a criança, no momento que ela cresce, passa a ser ali um adolescente ou um jovem, muitos acabam então saindo dessa direção. Mas como diz, né? Se você ensinar a palavra para ele, assim quando ele crescer, ele não vai desviar, ele vai permanecer com aquela palavra no coração. E precisamos Amém? entender o que, né, nós precisamos frisar muito aqui. É no caminho, é o caminho. A pastora acabou de dizer, estilo, temperamento, personalidade. Então esse provérbio está dizendo que a criança, ela tem um caminho, ela é de uma maneira, ela tem um estilo, ela tem uma personalidade, ela tem um temperamento. E o que aqui a Bíblia está nos orientando é que nós precisamos descobrir isso, conhecer isso do nosso filho, para então ajudá-lo, para então levá-lo a esse caminho, a viver esse caminho, a aprender então que ele domine o seu temperamento, fazer ele então aprender com o seu estilo, com a sua personalidade, para que ele possa então se desenvolver. Isso significa, de uma maneira simples, conhecer o nosso filho e ajudá-lo então a se desenvolver da maneira que ele é, não da maneira que nós queremos que ele seja. Então este verso nos retrata isso. Não só é claro que a Bíblia precisamos ensinar, e se nós somos pais cristãos, nós vamos ensinar então o cristianismo aos nossos filhos, mas precisamos entender que eles têm essa personalidade, eles têm algo individual muito importante. Sim. Aqui em Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Igual, como eu disse, né? Nova linguagem, né? Deus está dizendo aos pais: eduque a criança de acordo com os seus dons individuais ou tendências. Eu tenho que identificar qual é o potencial dos meus filhos, a habilidade que eles têm, e devo encorajá-los na direção em que eles naturalmente já estão inclinados a ir, com seus talentos, suas habilidades, isto é, com o que este verso diz. Se seu filho gosta de inglês e odeia matemática, não oriente para uma escola de engenharia. Tem muito disso, né? Talvez nós tenhamos um desejo no coração: eu quero que o meu filho faça essa determinada faculdade, só que o filho não gosta daquilo. E muitas vezes nós queremos inculcar tanto aquilo na cabeça dele, que o filho vai fazer contra a própria vontade. Vai fazer aquilo que nós queremos, mas não aquilo que ele realmente quer fazer, mas porque nós gostaríamos que eles fizessem. Então, nós temos que deixar falar da palavra, ensinar, né, o caminho, e deixar realmente que ele tenha suas escolhas, que eles façam a sua escolha. Amém? Amém. Prepare seu filho para a vida. Nós precisamos entender nossos filhos. Qual é a prova que você os compreende? O homem paciente dá prova de grande entendimento. Provérbios 14, 29. A prova que você entende seus filhos é se você é paciente com eles. Esta é a prova. Quando você os entende, você é paciente com eles. Você sabe de onde eles vieram. É a paciência, né? Você está tendo paciência aí com seus filhos, ou você está impaciente diante de tantas adversidades que têm acontecido? Pais, temos que ter paciência com os nossos filhos em todo momento. Senhor. É difícil, às vezes você quer arrancar o cabelo ali, mas temos que ter paciência em todos os momentos. Amém? Amém. Que perfeito esse estudo, né? Que bom nós sabermos que em tudo Deus nos orienta e Deus nos ajuda. Partindo para o segundo ponto, né? Nós precisamos entender os nossos filhos. Agora o segundo ponto: eu preciso aceitar os meus filhos. Romanos 15, 7 diz: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus.
realmente os aceite. Gostaria de fazer uma pergunta a você, pai que está aqui nos assistindo, e também a você, filho, de uma maneira geral. Você é perfeito? Eu acredito que nenhum de nós somos perfeitos. Por isso nós precisamos aceitar, muitas vezes, a maneira como nossos filhos estão. E aceitar é como Deus faz conosco. Deus, ele nos aceita, mas Deus em nenhum momento ele nos deixa a ficar da maneira que nós estamos. Tudo aquilo que Deus então vê em nós que não é bom, que não é agradável para a nossa vida, que não vai ser benéfico para a nossa vida, Deus nos ensina e Deus nos ajuda a mudar. E assim é essa parte também de aceitação. Quando nós queremos aqui retratar, não é você aceitar o seu filho da maneira então que ele é e ponto final, não, mas é aceitar um processo que talvez o seu filho vai passar, um processo então que o seu filho vai ter durante um período da vida, para que ele possa descobrir, para que ele possa então realmente entender e estar no trilho e no caminho então que Deus ele tem para a vida dele. Nós não somos perfeitos, mas Deus nos aceita do jeito que nós somos. Isso é graça. Deus quer que você aceite seus filhos do jeito que eles são. Isso se chama graça. Você aceita os seus filhos? Você tem aceitado os seus filhos? Como está a convivência de você, pai, mãe, com os seus filhos? Nós temos a tendência de rejeitar os nossos filhos quando eles fazem coisas erradas. Quando eles não se parecem da maneira como queremos que eles se pareçam. Quando eles não se vestem da maneira como queremos que eles se vistam. Quando eles não alcançam os nossos padrões, como se nós fôssemos o padrão. Muitas vezes nós rejeitamos os nossos filhos. Muitas vezes nós brigamos com os nossos filhos, não porque queremos que eles então melhorem algo neles, mas porque talvez eles não estão sendo o que nós queremos que eles sejam. Será que isso é o que realmente Deus ele deseja para a sua vida e para a sua família, para o seu filho? É interessante, quando é pequenininho, ali nós colocamos a roupa que nós queremos, nós colocamos o sapatinho que nós queremos, tratamos eles como um bebezinho, mas a partir do momento que eles crescem, eles querem tomar suas decisões. Isso é muito importante, nós temos que deixar eles tomar as decisões, escolher suas roupas, saber o sapato que vai calçar, tomar banho sozinho. Muitas vezes a gente quer tomar isso na frente, né, fazer com que eles não se desenvolvam, quer proteger tanto que acabamos prejudicando eles. Então isso tem que acontecer, né? Deixar eles caminhar um pouquinho sozinhos para que eles possam aprender também. E uma experiência nossa, né? Vamos dizer assim, uma experiência nossa. Nós tivemos a Ana Beatriz, que é a nossa primeira filha, e a Sara. Então a Ana, a gente, né, primeiro filho, aquela coisa que você ia comer, não deixava se sujar, né? Tudo uma princesinha para cá e para lá. E a Sarinha, já desde o início, como foi a segunda, a Sarinha com uns 7 meses já ficou enroscada no berço. A gente tirou ela do berço, pôs para dormir na cama do lado da Ana Beatriz, e já quase um aninho já jogou ela pro chão com um prato na mão. Então assim, uma dica: deixe os seus filhos se desenvolverem. Quanto antes você então dá essa oportunidade que eles experimentem, sabe, da vida, de se desenvolverem, de fazerem então as coisas sozinhos, você vai ver que isso é bom para eles. Deixa eles brincar, deixa eles se sujar, deixa eles comerem sozinhos. A Ana não podia nem se sujar direito. A gente colocava uma capa na Ana e não pode se sujar. Não, tem que deixar os seus filhos brincar, deixar eles ser felizes, pisar no barro, sabe, se sujar tudo. Faz parte da infância deles. É verdade. Deus nos disse que devemos aceitá-los. A Bíblia diz que os filhos são presentes de Deus. Você tem aceito os presentes que Deus lhe entregou? Como você tem cuidado dos presentes que Deus te deu? Se você estiver do lado do seu filho, olha para ele agora e faça um coração para ele. Deus escolheu os filhos que você teria, e Ele mesmo os colocou em sua família. Ele os escolheu por você. Não foi você quem os escolheu, foi Ele quem os escolheu para você. Ele usou os seus genes e os colocou juntos. Isso foi Deus. Deus escolheu os seus filhos. Deus tem soberanamente feito
por encomenda os filhos que Ele colocou em sua família. Você tem que aceitá-los como um presente de Deus e não tentar fazê-los como você mesmo. Você tem que afirmar a singularidade deles. Se quiser ser como meu Pai Celestial, tem que entender os meus filhos, aceitar os meus filhos. Se você quer ser como Deus é com você, você precisa então entender os seus filhos e aceitar os seus filhos. Esse é o segundo tópico então, para que nós possamos criar filhos sem criar hipertensão. Terceiro tópico, eu preciso disciplinar os meus filhos. Agora chegou na parte de apertar, né? Você achou que ia ficar só conhecer e entender, mas agora chegou a parte que os pais vibram, né? Eu preciso disciplinar os meus filhos. Hebreus 12:6 diz: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. É um sinal do amor de Deus quando você é disciplinado. Quantas vezes já fomos disciplinados por Deus? Verdade. E Hebreus ele fala e cita que muitas vezes a disciplina, a primeiro momento, ela não é aceitável, né? Ela não traz um bom grado sobre a nossa vida, né? Às vezes é desconfortável você ser disciplinado, mas a Bíblia diz em Hebreus que quando nós somos disciplinados por Deus em amor, isso gera em nós algo bom, isso gera em nós lá na frente algo que vai ser produtivo, algo que vai ser bom então para a nossa vida. Então nós precisamos entender que a disciplina é um sinal do amor de Deus. Mas como então disciplinar? De que maneira então disciplinar? E isso é o que nós vamos então aprender, né, dentro deste contexto. A disciplina é a evidência de que você é um crente. A disciplina, ela é então uma evidência que você é um crente. A Bíblia relata que se você diz que é um cristão e você está pecando e não recebe nenhuma disciplina, então na verdade você não é um cristão. Então nós precisamos entender que a disciplina faz parte então do cuidado, do amor de Deus sobre a nossa vida. Mas vamos continuar vendo de que maneira então disciplinar com amor e com a eficiência que Deus quer que isso aconteça. Amém. A Bíblia diz que se eu não disciplino meus filhos, então duas coisas são verdades. Primeiro, isso prova que eu realmente não amo meus filhos. Provérbios 13:24. Quem não castiga o filho não ama. Quem ama o filho castiga enquanto é tempo. Olha só que palavra. Se eu permito que ele faça o que bem entende, isso mostra que eu não me preocupo o suficiente acerca dele. Muitas vezes nós temos esses costumes, né? A geração de hoje está dessa maneira, né? Se eu bato, o filho vai pensar que eu não amo ele. Nós ficamos preocupados com essa situação. E se eu não bato é porque, né? Coitadinho, bonitinho ali. E a gente acaba estragando o filho quando a gente não bate. Mas há uma correção. Eu falo assim, eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela até me falou, mas devo bater ou não? A gente tem que corrigir os nossos filhos. Em todos os momentos. A gente não vai espancar os nossos filhos. A gente não vai machucar, mas nós temos que disciplinar, tem que ter a correção, sabe? E você corrigir não é falar que você não ama, é falar que você o ama. Assim como o Pai, Ele nos corrige, Ele ama as nossas vidas também. Todo o tempo, então nós temos que estar corrigindo os nossos filhos. E a Bíblia está nos orientando isso e nos dizendo que o pai que não corrige o seu filho, ele está provando que não ama o seu filho. Porque o pai que ama, ele vai então se importar com o seu filho para então cuidar em corrigi-lo. Segundo, isso mostra que eu não estou participando do crescimento deles. Provérbios 19, capítulo 19, versículo 18. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancada. Foi o que eu disse, né? Vou até dar risada aqui, né? Você tem que corrigir, mas você não vai matar o filho de pancada, pelo amor de Deus, viu? Não, corrige ele com amor, chama ele no cantinho, sabe? Fala pra ele que no cantinho dessa disciplina, né? Mostre pra ele que está errado, o que aconteceu. Depois dê um abraço, ó, filho, você errou aqui, ó. Né? Por você errou aqui, ó, tá? Não faça mais isso, né? Ele vai entender, né? Aí se não entender, você dá umas palmadinhas nos menores, nos maiores dá umas pancadinhas. Não dá pancadinha muito forte não, pelo amor de Deus, hein?
É importante, queridos, e nós sabemos e, né, muitas vezes ouvimos, mas é muito criança, é bebê ainda. Eles são inteligentes. E as crianças, eles vão medindo até onde eles podem ir. Então, pai, não teme em corrigir o seu filho. A Bíblia está dizendo que nós devemos corrigir com amor. Que você, então, deve corrigir o seu filho. Não permita que o seu filho, então, faça o que ele deseja. Mas ele é uma criancinha. Não faz mal que ele mexe nisso, mexe naquilo, mexe... Não. O filho, em todo momento, ele precisa entender que ele tem limite. Nós precisamos entender e desde pequeno ensinar, como a Bíblia nos orienta. Se eu não estou corrigindo meu filho é porque eu não estou me preocupando com o crescimento dele. Porque a Bíblia me orienta a ensiná-lo enquanto há tempo para que ele aprenda. Né? Você não vai querer ensinar o seu filho com 18 anos de idade. Com 18 anos de idade você não vai conseguir ensinar mais o seu filho. Seu filho já vai ter algo formado dentro dele. Sim. Você vai ensinar o seu filho com 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então nós precisamos entender e que isso é uma parte que cabe a nós, porque os filhos são presentes de Deus a nós, mas eu acredito e tenho a plena certeza que um dia Deus também irá requerer de nós o que nós fizemos com os nossos filhos, como nós cuidamos dos nossos filhos, como foi a nossa participação no crescimento dos nossos filhos, né? Então isso é muito importante termos. E uma outra coisa, amor, que eu queria colocar aqui é que muitas vezes o nosso passado nos bloqueia. Verdade. Né? Porque meu pai me bateu muito, porque minha mãe me bateu muito e tal. E isso nos bloqueia de como então hoje ensinar corretamente os nossos filhos. Então que em nome de Jesus, que Deus possa através do Espírito Santo quebrar toda a prisão do seu passado, toda situação talvez que no passado ainda te prenda como um pai que você é hoje, e isso tenha atrapalhado você de ensinar o teu filho da maneira correta, sabe, que você possa ensinar o seu filho a dizer eu te amo. Sim. Né? Os filhos aprendem esse amor de pequeno. É você olhando para o seu filho, filho, eu te amo, fala para o papai que você me ama. Precisamos ensinar, talvez no nosso passado não crescemos nesse ambiente, mas nós hoje precisamos entender que Deus ele requer isso de nós e que Deus quer fazer realmente que a nossa família seja uma família para sempre. Amém. Outra versão diz também: discipline os seus filhos enquanto eles são pequenos, o suficiente para aprender. Eu ia até dizer isso, é bom que eles aprendem desde pequeno, né? Porque a hora que o cérebro tá ali, ó, madurinho, fresco, né? Eles vão aprender. Se você não fizer, você estará ajudando a destruírem-se a si mesmo. Então, ensine enquanto eles são pequenos. Mesmo que eles são pequenos, não entende nada. Entende sim. Eles entendem muito, são inteligentíssimos. É muito importante que você entenda a diferença entre disciplina e punição. Deus nunca pune seus filhos, Ele os disciplina. Toda punição para os seus pecados foram colocados sobre uma pessoa, Jesus Cristo na cruz. Então tem uma diferença entre disciplina e punir. Bem? Esta é a razão porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: agora não há nenhuma condenação ou punição para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Deus não pune seus filhos, Ele o disciplina. E Ele disciplina para o melhor, para o nosso crescimento. O Senhor, Ele nos corrige a todo momento. Talvez é com uma palavra, é com uma situação, Deus está corrigindo as nossas vidas. Assim é o Pai também. Às vezes naquele momento Ele vai te corrigir, Ele vai trazer algo sobre a sua vida. E não fique ferido, não fique constrangido por essa situação, porque o Pai, Ele corrige aquele Ele ama, né? Você sabe qual é a diferença entre a punição e a disciplina? Punição, infligir penalidade. Eu quero penalizar você pelo que você fez de errado. A punição, olha para trás. Disciplina, promover crescimento. Olha a diferença. A punição, então, ela, né, está ali, inflige, é uma pena. Agora a disciplina não, a disciplina ela vai promover o crescimento da pessoa, do filho. Aleluia. Eu quero corrigir você, eu quero treinar você, eu quero fazer você melhor. Isso é disciplina, para nos fazer melhor, para nos fazer crescer a cada dia. O foco da punição está no passado e o foco da disciplina é no futuro. Veja que expressões diferentes.
Você fez algo errado ontem na escola e será punido hoje por isso. Eu quero que você haja de maneira certa no futuro e por isso você será disciplinado neste momento. Olha a diferença dessas duas frases. Você pode entender a diferença dessa? Você será punido hoje. A outra e tá te orientando que você será disciplinado, né? Para o seu crescimento, para você evoluir, para você ter uma vida realmente em disciplina. Eu quero que você haja corretamente no futuro e por isso eu vou disciplinar você. A motivação por detrás da disciplina é o amor. Eu quero que você seja bem-sucedido nesse mundo. Isso é disciplina. Quando nós disciplinamos com amor, o filho vai entender, ele não vai se rebelar. Mas quando ali nós entramos com a punição, punindo a criança, punindo o filho, isso não traz nada legal para a vida dele. Ao contrário, só traz uma rebeldia e uma tristeza sobre a vida do filho, né? Verdade. A Bíblia diz que Deus pune o homem mau que o rejeita, mas ele disciplina os seus próprios filhos. Qual é o resultado? O resultado da punição é sempre medo, culpa e mais ódio. Então, quando nós talvez tratamos o nosso filho com uma punição, o que causa sobre ele é medo, culpa e mais ódio. O resultado da boa disciplina é segurança. Então, grave essa frase: o resultado da boa disciplina é a segurança. Eu me sinto seguro porque sei que há parâmetros e limites em minha vida. É isso que nossos filhos precisam ter: segurança. Saber que há então parâmetros e limites para que eles então caminhem para algo então no seu futuro. Como é que você pode saber quando você então está punindo ou talvez disciplinando o seu filho? Olhe na reação dele. Veja como então ele está reagindo. E pergunte a você mesmo, quando você está corrigindo seu filho, como ele se sente? Ele se sente com medo de você ou não? Então, a percepção de como ele reage quando você corrige ele vai talvez trazer uma noção do que você está causando sobre ele. Se é uma punição ou se é realmente uma correção. Olha aqui 1 João capítulo 4, versículo 18 nos diz: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado em amor. Então, nós não podemos e não queremos de maneira nenhuma trazer esse espírito de medo sobre os nossos filhos. Mas nós, como pais, precisamos então trazer um espírito de confiança, um espírito então de segurança para os nossos filhos. Sabe aquela questão que talvez algo muito triste, talvez que o seu filho cometeu, um deslize que o seu filho cometeu, você precisa ser a primeira pessoa que ele queira falar. E muitas vezes nós, como pais, nos descuidamos e erramos e afastamos os nossos filhos de nós. E talvez quando os nossos filhos cometem algum deslize, nós somos os últimos que eles querem então falar. Eles falam com um amigo da escola, falam com outras pessoas, mas acabam não falando conosco. Então que em nome de Jesus nós possamos, rever a maneira como estamos então cuidando dos nossos filhos, como estamos então criando os nossos filhos, para que eles sintam segurança em nós, para que eles venham realmente, se abram conosco quando eles então precisarem, para que juntos então possamos buscar a direção e a correção então de Deus para a nossa vida, para a vida então de cada um de nós. É por isso que os cristãos não têm medo de Deus, porque Ele nunca nos pune. Nós não temos medo de Deus, nós o amamos e Ele nos disciplina, mas para o nosso próprio bem e não para nos punir com raiva. Agora, preste atenção neste ponto. Uma das razões porque muitos filhos de crente crescem em lares cristãos e acabam rejeitando a fé de seus pais, eles não foram disciplinados em amor, eles foram punidos com raiva. Muitas vezes nós, como cristãos, não estamos transmitindo esse amor na correção aos nossos filhos, mas estamos então punindo eles com raiva, porque nós temos então um caminho, temos então uma direção, temos então uma percepção de Deus na nossa vida, nós
não acabamos entendendo e corrigimos então nossos filhos de uma maneira errada. Muitas vezes nós caminhamos tanto tempo longe de Deus e fomos conhecer Deus lá na frente da nossa vida, e então queremos forçar isso em nossos filhos. Isso não é bom, isso não é saudável. Precisamos sim orar, colocar a vida dos nossos filhos em oração diante de Deus e ajudá-los então a entender que Deus, ele é amor. Amém. E que nós então servimos a Deus não porque temos medo de Deus ou porque temos medo então do inferno, não, mas é porque amamos a Deus, e esse amor nos constrange. Amém. E nos leva então a servir a Deus e a estarmos então caminhando com Ele. Como resultado disso, exteriormente eles se conformam com o que os pais exigem e são obedientes muitas vezes, mas por dentro estão cheios de ressentimento, raiva, ódio, culpa e medo, que vão fervendo e um dia eventualmente irão explodir. Nós disciplinamos nossos filhos da mesma maneira como Deus nos disciplina. Deus é gracioso quando Ele disciplina você. Deus, Ele nos disciplina com graça. Ele é gentil conosco. Deus, Ele é gentil. Se você ou eu recebêssemos o que merecemos, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Deus nos dá o que precisamos e não o que merecemos. Como você tem disciplinado o seu filho? Há uma dica aqui de leitura, o livro de James Dobson, Ouse Disciplinar. É uma dica de leitura que nós deixamos aqui para você. James Dobson, Ouse Disciplinar, o nome do livro. 3 palavras descrevem a disciplina na Bíblia, 3 características. Isso não é tudo o que há sobre este assunto, mas Deus então, Ele nos traz, se você vai disciplinar os seus filhos, como então devemos fazer isso? Primeiro ponto que nós devemos então fazer para disciplinar da maneira que Deus nos disciplinaria é calmamente. Faça isso calmamente. Quando você for disciplinar o seu filho, não discipline ele no momento da raiva, não discipline ele no momento do seu nervoso, mas a Bíblia nos orienta então que nós devemos fazer isso calmamente. Olha o que diz Provérbios 29:11. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. É tolice disciplinar os seus filhos com raiva. Você vai apenas ferir a si mesmo em longo prazo. Então a Bíblia nos orienta que nós devemos disciplinar os nossos filhos calmamente. É diferente você corrigir o seu filho, buscar então talvez ali uma cinta, algo sobre ele, se você estiver calmo. Então faça isso calmamente. Você gosta de ser aborrecido? Aborrecer os filhos não funciona. Seus filhos não gostam de ser aborrecidos, mas o que você não faça isso, não confunda treinamento com aborrecimento. Não aborreçam os seus filhos. Muitas vezes temos, esse costume, muitas famílias, de aborrecer os seus filhos, mas não façam isso. Cuidado não com as façam, palavras. Com as palavras, Fala, traga sempre palavras motivadoras aos seus filhos. Realmente inspire ele com as suas palavras, para que ele possa, mesmo na dificuldade que ele tem, que ele possa então buscar em nossas palavras um refúgio, realmente algo que venha fortalecer ele, para que ele possa então avançar. E quando nós ferimos nossos filhos, a gente acaba aborrecendo nós mesmos, Sim. Isso acaba aborrecendo as nossas vidas. Faça isso rapidamente. Não demore, não use esta frase. Espere até o seu pai chegar. Sobrou pro pai, hein? Coitadinho dos pais, até seu pai chegar. Não, seu pai vai te pegar. Deixa seu pai chegar. Eu vou falar pra ele. Aí os pais viram os monstros. A criança está numa máquina de tortura chamada relógio do tempo. Ali ela vai entrar no quarto, ela vai dormir, vai esperar o pai chegar, vai dormir de novo para que a correção não aconteça, para não apanhar, Use a varinha, mãe. Não deixa pro pai, não. Pode usar a varinha, mãe. Há muitas coisas que a criança vai fazer em sua mente, racionalizando durante aquele tempo. Faça rapidamente,
mas a disciplina deve ser compartilhada. Nenhuma pessoa na família tem que fazer o papel de carrasco o tempo todo. A disciplina deve ser dividida entre o marido e a esposa. Então divide os cargos aí. Não o pai ser um carrasco, nem a mãe a chata, brava, né? Vamos dividir. Uma hora um, outra hora outro, né? O importante também, né, amor, é sempre compartilhar, como disse aqui. Mesmo que você, mãe, né, que às vezes passa o maior tempo com os filhos e o pai às vezes trabalha, corrigir o filho fez algo, agora que o pai chega, não daquela maneira, né, de tacar, seu filho fez isso hoje, não. Mas calmamente, fala, olha bem, aconteceu isso, já corrigi. Se você quiser também falar alguma coisa, fique à vontade, mas eu já fui lá e já dei também uma correção, isso é importante. Faça isso esporadicamente, não todo o tempo. Você tem melhores resultados se você não faz isso todo o tempo. Lá em Colossenses 3, capítulo 3, versículo 21, está escrito assim: Pais, não irrite seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Minhas irmãs, se você tem criança pequena, ao invés de ficar dizendo 2000 vezes, não mexa aí, tudo que você precisa fazer é tornar a sua casa a prova de crianças por alguns anos. Olha aí. Tire as coisas que quebram fácil e guarde por alguns anos. Elas não pertencem às casas com crianças pequenas. A gente nunca tirou, né? Sim, eu falo. Objetos, sempre a gente ensinou. Não pode mexer aqui, isso aqui quebra, né? Mas tem casos que a criança acontece, né? Cada criança, pra ela não se machucar também, né? Isso acontece. Assim, nunca teve muito a dor. Esse problema, né? Você vai evitar muito pesar e não vai ficar correndo atrás delas o tempo todo. Muitas disciplinas podem ser evitadas se você simplesmente planeja antecipadamente. Se você tem crianças pequenas e vai fazer uma longa viagem de carro, é tolice não pôr brinquedos dentro do carro. 30 minutos de viagem e eles vão começar a brigar entre si. Então planeje antes, pois aqueles corpinhos têm um tempo de atenção muito limitado. Olha aí para você então. Coloque os brinquedinhos dele para que eles possam estar curtindo aquele momento e não ficar irritado durante a viagem. Não discipline as crianças por serem crianças. Você as disciplina por causa da rebelião. Se elas estiverem fazendo coisa de criança, a gente sempre fala isso, né? Deixa elas brincar, elas estão brincando, mas aí que ela começa a ser malcriada, começa a falar coisas que não é legal, aí você tem que disciplinar ela sim. Pintou a rebeldia, disciplina. Se eu quero ser como meu Pai Celestial, eu tenho que fazer o quê, amor? Eu preciso expressar amor para os meus filhos. Filemão 1:7 diz: seu amor me tem dado grande alegria e consolação, animado o coração dos santos. A Bíblia está cheia de exemplos do amor de Deus por você e por mim, e do amor do Pai por seus filhos. Que grande amor o Pai nos ortogou. 3 maneiras específicas que você precisa para expressar o amor. Cada um de vocês, se você é um pai, se você é uma mãe, você ama os seus filhos. Você expressa o seu amor para com os seus filhos de uma maneira que você pensa que então é apropriado. Seu filho não acreditará no seu amor até que você diga e prove. Queridos, amor não é somente palavras. Amor, ele precisa passar pela atitude de ação. Eu dizer que amo fica muito vago somente em palavras. Eu preciso agir. Eu preciso colocar isso em ação. Então os nossos filhos vão nos entender e vão acreditar que nós o amamos quando então nós dizermos e quando então nós provarmos isso. 4 maneiras que como os filhos compreendem o amor. Como os filhos então veem a questão do amor. Através da afeição. É o toque, contato físico, abraço, beijo, tapinha nas costas, carinho. Se você não cresceu numa família como essa, você pode aprender. É o que nós falamos um pouquinho atrás. Talvez você lá atrás cresceu numa família
mais turrona, uma família que amava, Antiga, mas que né? não Família conseguia antiga. expressar, né, esse amor. Talvez você, pai, né, que está nos vendo hoje, não é de dizer eu te amo para o seu filho, não é de abraçar o seu filho ou a sua filha e de expressar isso fisicamente através da afeição, mas que o Espírito Santo te ajude, que o Espírito Santo te envolva com o amor dele e que esse amor possa também envolver, né, a sua família, os seus filhos, a sua esposa. A Bíblia diz em Salmo 145:9: o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Amém. Deus é muito afetivo conosco. Estudos têm demonstrado que os pais são afeiçoados fisicamente para com seus filhos apenas 60% do que as mães. Então, estudos dizem que os pais são mais acanhados, as mães são mais afeiçosas, demonstram, né, melosas, né, demonstram mais amor para com seus filhos, e os pais apenas 60%. Pais, tenham coragem de abraçar os seus filhos, de beijar os seus filhos. Ame os seus filhos, mostre afeição pelos seus filhos, mostre que você se preocupa com eles. Venha para casa para abraçar e beijar. Eu achei muito interessante essa frase: um toque pode reenergizar uma pessoa. Apenas um toque pode trazer uma energia nova para uma pessoa, especialmente quando ela está nervosa. Em algum momento hoje, dê um toque de amor na sua casa para os membros da sua família. Que neste momento você possa se movimentar aí na sua casa, que você possa então abraçar o seu cônjuge, que você possa então abraçar o seu filho, e que isso não seja só agora, não só neste momento, mas que essa afeição seja algo que o Espírito Santo a cada dia trabalhe sobre a sua vida, para trazer então, sabe, esse toque físico realmente, esse toque de amor, esse toque de carinho. Porque a Bíblia diz que Deus, ele é como uma galinha que estende então suas asas e nos protege então debaixo das suas penas. Esse é o amor de Deus, esse é o cuidar de Deus para conosco. E muitas vezes, quantas vezes nossos filhos então estão sozinhos? Quantas vezes ficamos no nosso quarto, na nossa sala, e os filhos então nos seus quartos, os seus filhos então num outro ambiente, e esse toque, essa afeição não acontece. Que em nome de Jesus isso possa vir a acontecer, que você quebre as barreiras e faça então que o Espírito Santo demonstre esse amor através da afeição. Segundo ponto, que os filhos então compreendem esse amor através da afirmação, a maneira como nós falamos. Salmo 145:14 diz: o Senhor sustém a todos que estão a cair e levanta todos os que estão abatidos. Nós moldamos os nossos filhos através da maneira como falamos com eles todo o tempo. Não ridicularize seus filhos, edifique-os e encoraje-os. Então, a maneira como você fala com os seus filhos, como nós já falamos, entregue a eles palavras de ânimo, entregue a eles palavras proféticas, para que venham lançar eles então a um patamar mais elevado, venham então motivá-los, venham acender então a chama do Senhor em seus corações, para que eles possam avançar, para que eles possam entender que eles são vencedores, que talvez estão passando por um processo de aprendizado, mas eles já são vencedores em nome de Jesus. Terceiro ponto, através da atenção. Talvez este é o ponto que tenha mais dificuldade hoje nas famílias, é a atenção. É o momento onde então nós se voltamos um para com os outros, o momento onde então nós deixamos o nosso smartphone de lado e então olhamos olho no olho, olhinho no olhinho mesmo ali, e estamos então tendo este momento. Então a atenção é um terceiro ponto muito importante, que os nossos filhos compreendem então este amor, compreende então essa situação. Amém? A Bíblia diz no Salmo capítulo 145, versículo 18: perto está o Senhor de todos os que invocam. Perto está o Senhor. Então, invoque a Ele, peça sabedoria, que Ele vai te dar o discernimento para todas as coisas para a sua vida. Amém? Temos tantos pais ausentes em nossos dias, eles nunca estão por perto. E vai uma dica de leitura, né? Compre esse livro, As 5 Linguagens do Amor, e não caia no dualismo, qualidade vezes quantidade.
bom é os dois. Meus filhos querem os dois, né? E nós podemos ver aqui, né, amor, que temos pais ausentes nos dias de hoje, pais que estão trabalhando o dia todo, as mães ocuparam no mercado de trabalho, né, uma ocupação também tão grande, né, que muitas vezes tem sido ausente na vida dos filhos, né? Então, o momento que você estiver em casa, o momento que você estiver com folga, sabe? Esteja dando um cuidado maior para os seus filhos, estejam com eles, sabe? Todo momento estejam sendo participativo na vida dos teus filhos. Isso é muito importante para o crescimento deles. Então, não deixe de fazer isso, sabe? Talvez os dias estão corridos, os empregos têm tomado tempo dos pais, mas em todo momento ame os seus filhos, estejam com eles em todos os momentos. Isso vai ser muito bom para eles. Não vão se sentir tão ausentes, tão longe de vocês, amém? E muito importante, amor, ressaltar também neste ponto não troque a atenção por presente. O filho muitas vezes ele não deseja o presente, ele deseja a sua atenção. Então, se talvez você, pai, mãe, tem corrido, né, com os afazeres deste século, que precisamos trabalhar, vivemos dias difíceis, mas que você sente com seu filho naquele tempo que você tem e oriente então ele, diga a ele, né, porque muitas vezes pela nossa correria nós queremos encher os nossos filhos de presente. Né? E muitas vezes não é o presente que o nosso filho deseja e necessita, é a atenção. Então, muitas vezes você deixar o presente para depois e dar então ao seu filho a atenção de sentar, conversar com ele, brincar com ele, mesmo que não seja todo o tempo que você gostaria de ter, mas que aquele pequeno tempo que você tem, que haja qualidade, que haja então, sabe, intensidade nisso, porque o seu filho vai entender que você talvez está correndo, porque algumas coisas precisam então ser feitas no contexto da família e você precisa então trabalhar. Mas não faça isso, não troque a atenção do seu filho por presente, sabe? Se o seu filho é pequeno, não lance um celular na mão dele, não lance algo que ele fique ali vidrado na frente da televisão para que você tenha um tempo para fazer outras coisas. Não. É claro que ele vai talvez ficar um tempo ali, mas entregue seu tempo também a ele, porque isso é muito importante. Nesse tempo também que você está em casa, de folga, sim, procure deixar de lado um pouco o celular e dar mais atenção a ele, né? Programe algo junto com ele, faça coisas diferentes com ele. Isso será muito produtivo para a sua vida. Quando necessário, confronte em amor. É muito bom, né? Confronte ele. Talvez você está vendo uma situação que você talvez na ira você quer falar, mas vai lá com amor, sabe? Com toda a delicadeza, não xingando, não apontando, não julgando, mas traga ele para a realidade, para ele ver aquilo que está acontecendo, que não é bom naquele momento, que não vai ser bom para a vida dele, sabe? Confronte em amor mesmo, para que ele seja disciplinado, para que ele tenha realmente uma visão daquilo que você está falando para ele, sabe? Ele vai entender de maneira saudável, amém? Vamos estar concluindo então esse estudo, amém? Você está gostando? Coloque seu amém aí para nós, amém? Ouça essa estatística. Leia aí, amor, esse nome aqui. Olha aí, me pôs numa prova de fogo. Eu, como sou esperto, vou dizer, uma universidade fez um estudo e colocou pequenos microfones nas crianças. E eles monitoraram essas crianças por algumas semanas. Eles descobriram que nos Estados Unidos, o pai em média gasta diariamente 37,7 segundos conversando com seus filhos. Então foi colocado microfones em crianças e eles descobriram que os pais em média gastam diariamente 37,7 segundos conversando com seus filhos. Compare isto com o fato de que eles estão provavelmente assistindo de 2 a 4 horas de televisão por dia. É sério isso? Então um pai conversa 37,7 segundos, quando o seu filho restante fica aí de 2 a mais 4 horas na frente da televisão. E então nós passamos a perguntar de onde vêm os valores que eles estão aprendendo? Na televisão? Celular? Onde estão esses filhos
como eles estão aprendendo sobre Deus, onde eles estão aprendendo sobre Deus. O elo perdido do que está acontecendo em tantas famílias hoje são simplesmente tempo gasto juntos. Este é o elo perdido, o tempo junto, de unidade, onde estão todos ali reunidos. Vivemos vidas separadas, indo em milhões de direções diferentes. Se eu quero ser como meu Pai Celestial, eu darei atenção, afeição, afirmação e expressarei isso de uma maneira que meus filhos compreendam. Amém. Amém? Em 3 João, capítulo 1, versículo 4, diz assim: não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. A maior alegria de um pai, de uma mãe, é ver que seus filhos estão fazendo, tudo correto, andando nos caminhos do Senhor, falando a verdade, cumprindo aquilo realmente que o Senhor tem derramado na vida deles. Essa é uma alegria de um pai, isso é a alegria de uma mãe, de uma família, ver os seus filhos ali pertencer realmente, estar caminhando nos caminhos do Senhor, desfrutando daquilo que uma família tem que desfrutar, que é o amor, é a paz, é a compreensão, é a paz dentro do lar. Isso tem que acontecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos, e concluímos esse estudo de hoje, realmente dizendo a você: dê atenção aos seus filhos, entregue afeição à vida deles, afirmação, e expresse tudo isso de uma maneira que eles possam compreender. Que haja tempo entre vocês, haja tempo entre nossa família, que nós possamos se dedicar realmente e entender que o tempo juntos é algo realmente que vai trazer um valor, que vai trazer uma troca de experiência muito importante, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, convido você a segurar nas mãos do seu cônjuge, dos seus filhos. Vamos orar pedindo para que o Senhor venha nos abençoar e que o Senhor a cada dia nos ensine a criar filhos, realmente como o pastor sempre diz, para que os nossos filhos venham habitar o céu e Amém. Não então habitar o inferno. Amém. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nessa noite, Pai, e aprendemos, Pai, de uma maneira maravilhosa sobre a Tua Palavra, sobre como então, Pai, devemos se portar como pais, como mordomos, Senhor Deus, desses presentes que o Senhor tem nos dado, que são os nossos filhos. Pai, nós pedimos, Senhor Deus, se há algo, Senhor Deus, sobre a nossa vida, sobre a vida dos que estão conosco nessa noite, Pai, assistindo-nos, que há algo, Senhor Deus, ainda no passado que os prende, que bloqueia, Pai, eles de estarem, então, Senhor Deus, vivendo uma família para sempre, uma família, então, feliz e saudável. Algo, Senhor Deus, que tem bloqueado eles de ensinar os seus filhos de uma maneira correta, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Nós profetizamos, Pai, que o Teu amor, o amor que um dia nos envolveu, o Teu amor que um dia nos alcançou, envolva as famílias nessa noite. Pai, que haja, Senhor Deus, amor de pai para com os filhos, de filhos para com os pais. Deus, que toda rejeição, que toda briga, que toda discórdia, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Nós oramos, repreendendo, Pai, todo espírito de discórdia, todo espírito, Pai, de briga, todo espírito, Pai, de confronto, Senhor Deus, na inverdade, Deus, na mentira, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, que a Tua palavra, a palavra da verdade, esteja estabelecida sobre essas famílias, Pai, sobre os pais, sobre os filhos, Senhor Deus, abra o coração dos filhos, Pai, para que eles possam compreender, Senhor Deus, o que os pais querem então dizer, o que os pais querem então ensinar. Deus, abra os corações dos pais, a mente dos pais, para que eles recebam, Pai, do alto a Tua compreensão, o Teu, Senhor Deus, cuidado, para que eles possam ensinar os seus filhos, como o Senhor tem nos ensinado a cada dia. Jesus. Pai, nós oramos e Te agradecemos por essas famílias que têm estado conosco. Abençoe-os, Pai, que possamos ensinar, Senhor Deus, e educar os nossos filhos de uma maneira saudável, de uma maneira ao qual o Seu nome venha a ser glorificado e exaltado, Pai, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. É o que nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, aleluia. Amém. Aleluia. Deus abençoe a cada um de vocês e vamos fazer a parte do dízimo agora, da nossa entrega, da nossa fidelidade no altar do Senhor, amém?
Você que deseja dizimar, ofertar, vai estar aparecendo aí a forma que você possa estar contribuindo através das nossas contas bancárias e através do Pix também, que ficou tão fácil para nós nos dias de hoje, né? Está aparecendo aí para você. E também, se você deseja estar fazendo as suas ofertas e dizimar, você pode estar vindo até aqui à igreja a partir das 8 horas e fica até as 11h30. Depois, a partir da 1 até as 4 horas. Se você deseja fazer essa contribuição, que você possa passar aqui também, em nome de Jesus. Quero orar e abençoar a sua vida neste momento. Senhor, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, vem abençoando, ó Pai, todo ofertante, todo dizimista, Pai, que vai estar contribuindo na sua casa, Pai. E aqueles que não puderem também, o Senhor esteja abençoando de um modo geral. O Senhor abre as janelas dos céus e derrama uma bênção toda especial sobre a vida dos seus filhos, ó Pai. Seja repreendido o devorador, o cortador, o migrador e o destruidor da vida dos seus filhos, em nome de Jesus. E que haja celeiros fartos da tua presença, dos seus mantimentos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nós queremos também nessa noite dar um recado, né, todo especial para você, que é sobre a nossa associação. Vai estar também aparecendo aí na sua tela, né, a nossa associação AMA, né, Associação Manancial Avance. Nós temos então, né, reenergizado toda a nossa associação. Estamos então movimentando novamente a nossa associação e nós precisamos então da sua contribuição, da sua ajuda. Nossa associação também tem um CNPJ onde você pode estar ofertando, onde você pode estar contribuindo. Você também quiser estar vindo, né, até a igreja nesses horários que a pastora disse então, e tem algo a doar, né, seja o que for que esteja aí na sua casa, que talvez não tenha mais utilidade para você, que você possa então estar trazendo também aqui na igreja, para que nós então possamos estar recolhendo e vamos então estar, né, fazendo todo esse trabalho. Nós vamos estar engajados no trabalho social, né? Então todo o trabalho social agora do Ministério Manancial nós já vemos, né, fazendo, só que nós fazíamos meio que interligado então através da igreja. Agora nós vamos então de uma maneira assim clara e transparente separar e fazer todo o trabalho social da igreja através da nossa associação AMA. Então que você venha ser um parceiro, né, dessa associação, que você venha nos ajudar a abençoar outras pessoas. Amém. Você então venha contribuir para que o reino de Deus venha estar avançando cada vez mais. Vamos então ter todo um trabalho de apoio a essas pessoas, onde vamos ter dentro da associação um cuidado então psicológico, jurídico, né, espiritual, onde vamos então levar alimento, vamos então fazer toda essa parte social. Então nós convidamos a você, estamos felizes, né, por trazer essa notícia a você, que você possa também estar com o seu coração alegre e nos ajudar, né, se unir conosco nessa família então que nós pertencemos, que se chama Ministério Manancial, para avançarmos e servimos então ao Senhor, servindo pessoas. Amém. Esse é o nosso desejo, esse é o desejo do nosso coração. Então fiquem com Deus, obrigado por nos acompanhar mais essa terça, e não perca, né, a próxima terça, onde nós vamos estar então encerrando, né, essa série de 4 mensagens, Famílias para Sempre. Deus abençoe, um grande abraço. Shalom, shalom. Deus abençoe e até a próxima terça. Em nome de Jesus. Fiquem Amém. com Deus. Graça e paz.